E sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Terapia em Dose com a Aline Dupla! Acioli, Aline Santos, arroba abacaxi com canela, arroba IACC Terapias. arroba aline.stellium. Você encontra todos esses arrobas aqui na legenda do vídeo. Se você tá no Spotify, você também pode assistir esse episódio no YouTube. E se você tá no YouTube, leve a gente pro Spotify. Exato, na verdade compartilha. O bom do Spotify é que você pode ouvir enquanto você treina, fazer aquela comidinha gostosa, enquanto a gente arruma a nossa casa, a nossa vida. E YouTube, vocês curtem a nossa beleza, né, gente? E a beleza dessa parede maravilhosa, com essas Ai, deusas aqui. gratidão, Everton, meu amor, por essa parede linda que você nos presenteou aqui no Instituto. Meus amores, continuando aqui, né, analisando os contos da Mulheres que Correm com os Lobos, da nossa querida Clarissa Píncola Estes, vamos hoje falar sobre um dos melhores contos. Eu sei que eu sempre falo que é um dos melhores, eu sei. Só que é impressionante como esse conto ele mexe com a mulher, né? Vamos dividir ele em duas partes, tá? Porque ele é grande e ele merece ser muito bem analisado. E eu tô lendo ele agora, toda vez que eu revisito ele, meu coração aperta, vem lembranças, eu choro, que se trata do Barba Azul. A tocar é um intruso, o princípio da iniciação. Esse conto é muito forte, ele traz uma representação muito grande, né? Eu acho que todas as mulheres já tiveram contato com o Barba Azul, né, em algum momento, e ele não é só feminino, né? Ele também é um antagonista, né, do nosso inconsciente, ele é um predador natural da psique, então ele está presente em todo mundo. Exato. E, na verdade, ele tem uma natureza contra a natura, né? Que é uma força voltada contra a natureza. O aspecto contra a natura opõe-se ao que for positivo. Ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia e contra o que for selvagem. Trata-se de um antagonista debochado e assassino que nasce dentro de nós e, mesmo com a criação parental mais cuidadosa, sua única função é de tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas sem saída. Então, na verdade, ele simboliza dentro da gente, homens e mulheres, o lado sombra, o lado feio, o lado em que tá ali sempre nos testando, sempre nos não colocando a gente para cima e sim para baixo, essa vozinha da psique que está sempre de alguma forma assassinando sonhos, projetos, confiança. E essa parte ela existe dentro de nós. E como a Aline vai falar, ela não é feita para que você tente retirá-la ou negá-la. Ao contrário, precisamos criar consciência de que existe o predador, de que existe o mal, de que existe essa sombra e conseguir contê-la, até mesmo transmutá-la em cura, né, amor? Exato, e quando a gente traz essa versão, é para que a gente possa compreender e estar atentas, né, quando esse predador natural aparece, quando a gente encontra ele, para que a gente consiga agir da maneira mais rápida, né, fazer as perguntas certas ao menor sinal da presença dele, né, a menor Isso. desconfiança de que há uma barba azul rondando, né, que você viu um vulto azulado passando. Então é importante que a gente esteja atenta a esse predador, mas não vai ser possível eliminá-lo completamente porque ele faz parte da nossa natureza. Exatamente. Na E, verdade, ele faz parte da nossa iniciação e do nosso despertar. Mas é preciso despertar, tá, mulherada? e como todo livro, o Barba Azul é um dos contos de fadas que Clarissa traz, né? Esse conto de fadas legítimo, verdadeiro, né? Original, Original, conto de fadas de verdade, não esse conto de fadas, né? Mágico, hollywoodiano, né? bonitinho, Tão que todo mundo bonitinho. quer felizes para sempre. Isso aí é bem Disney, isso aí é bem. Mudam muito, afastando o lado sombrio da vida. Os contos de fadas, mesmo Legítimos. legítimos, eles têm esses pontos negros e eles não são alterados. Clarissa não altera, Clarissa coloca, inclusive, esse fim, né, desse conto, ele tem morte, ele tem tudo que você imaginar, mas é porque fala-se de aspectos da gente, né? Inclusive La Loba, a nossa gravação anterior, que não assistiu, assista, tá maravilhoso. A gente fala muito sobre você ouvir essas histórias, ouvir esses contos e se ver dentro desse conto, se ver dentro dessa jornada. Porque, na verdade, cada história dessa fala sobre aspectos dos mais sutis dentro de você, da sua psique, e que também podem ser projetados fora de você. Mas sempre escuta essas histórias
observando cada parte sua. Qual parte sua será o Barba Azul? Qual parte sua é a irmã mais velha? Qual parte sua é a mãe? Qual parte sua é a floresta? Presta bem atenção. E o nosso propósito é que você esteja, né, contribuindo, né, fazendo parte com a gente aqui desse podcast, mas que também esteja acompanhando com o livro, porque a leitura ela traz insights e percepções muito importantes, muito sutis. Então você pode tanto ler o capítulo, né, e aguardar esse nosso debate para expandir um pouco mais, ouvir esse nosso debate, ouvir o episódio e então pegar o capítulo ao longo da semana, né, tá acompanhando com o livro. Todo final de semana a gente tem um novo capítulo sendo abordado aqui no podcast, então vem com a gente. Isso, a gente acertou para Barba Azul, é uma história complexa, é uma história que ela é grande, ela tem vários e vários detalhes, eu acho que eu já falei, se eu não falei, eu vou falar agora. Nós vamos dividir em duas partes, ou quantas partes forem necessárias, mas vamos esmiuçar bem bonitinho esse conto. Eu vou fazer um apanhadozinho, né? Vou fazer um resumo para depois começar a falar de cada aspecto. O principal aspecto desse conto é porque ele se relaciona muito, quando a gente vai para o mundo exterior, com os relacionamentos abusivos. Então, como nós atendemos muito nos nossos, né, as nossas clientes aqui no Instituto Abacaxi com Canela, né, o relacionamento abusivo ele acaba sendo um dos principais fatores que leva a mulher a procurar desesperadamente por ajuda. Porque o Barba Azul é o antagonista de La Loba, então ele separa completamente a mulher do seu self selvagem, até que ela se encontre perdida no deserto, né? Então, assim, é quando ela já não tem mais o que recorrer e ela acaba procurando ajuda. E é nesse momento que elas chegam aqui, por isso que serão 2 episódios, porque ele é um conto muito intenso e que traz, né, um poder de cura, um poder de libertação imensurável. De expansão de consciência, né? De você, liberta, né? Consciência é liberdade. Exato, de você criar um outro grau para sua consciência. Por isso que ele é um conto iniciático, né? Para que a gente saia da ignorância e entre adentre nessa iniciação da descoberta do mal dentro e fora de nós. Posso resumir? Sim. Olha lá, esse trabalho, hein? Esse trabalho de resumir esse conto. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das Freiras Brancas, nas montanhas distantes. Então, todo conto começa assim, né? Em algum lugar do tempo, do espaço. Por quê? Porque ele está em todos os lugares. Não tem nada determinado. Está sempre vivo dentro da história humana, dentro de nós. Como chegou até convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém se dispunha nele tocar. Enfim, tem essa barba azul que existe nesse convento. E nessa barba elas guardaram para poder contar a história de um mágico fracassado, mas muito robusto, que ficou paquerando lá 3 irmãs. Eram 2 mais velhas e a irmã mais nova. Diz que ele sempre cortejava as irmãs, mas as irmãs sempre fugiam dele. Essa barba azul esquisita, a mais velha, nossa, não, ele é muito esquisito, não, tem algo aí. Sempre desconfiadas. Porém, um dia, ele meio, né, sabendo o que vai fazer, convida a mãe e as 3 mulheres para passear no bosque, na floresta, manda buscar elas a cavalos, os cavalos todos com sininhos, com tudo bonitinho, e leva a mãe e as 3 irmãs para passear, fazer um piquenique lindo, e debaixo de uma árvore, quer dizer, bem encantador, mostrando muita coisa linda. Ele termina convencendo a irmã mais nova. A irmã mais nova observando tudo que ele estava lá fazendo, tudo que ele estava promovendo para ele, as irmãs e tal, e para a mãe também, fez, nossa, até que a barba dele não é tão azul assim, pensou ela. Voltaram para casa, as irmãs mais velhas continuaram como? Muito desconfiadas, dizendo, não quero nunca mais ver esse homem. E a irmã mais nova, mas ele foi tão gentil com a gente. Termina que a irmã mais nova se casa com essa figura estranha. E aí ela vai morar num castelo tão, tão distante, no bosque, né? Agora com tudo, castelo com tudo, com flores, com cavalos, o cara ele tinha como bancá-la, manter uma vida meio que paradisíaca na oferta material da coisa, né? 3 andares, né? 3 andares, seduzindo ela com tudo. Você tem tudo aqui comigo. E certo dia ele vai viajar e diz, olha, você pode fazer o que você quiser, entre aspas,
Tanto que você não use essa chavinha minúscula, somente essa chave. Chame quem você quiser, faça o que você quiser. Só não use, só não abra esta porta. Ela então chamou as irmãs, até para mostrar para as irmãs que ela casou bem, né? Casei bem, irmãs. Olha só que eu tenho esses castelos, eu tenho esse bosque, eu tenho essa cozinha, eu tenho essas comidas todas. Só que as irmãs ficaram só preocupadas com uma coisa. E por que que você não pode usar essa chavinha? Não, mas isso é a única coisa que eu não posso, minhas irmãs. E por que não pode? Deixa, você vai cair caidinha. Caiu minha caneta aqui. Por que você não pode? Precisamos encontrar essa chavinha. Por que não? E fizeram uma espécie de brincadeira entre irmãs. E as irmãs mais velhas colocaram na cabeça dela que ela deveria abrir todas as chaves, todas as portas, até encontrar qual porta aquela chavinha abria. E aí foram para os 3 andares. Procuraram. Quando já quase desistiam, tinha uma portinha lá no sótão, não é isso? No calabouço, na parte profunda lá do castelo, do porão, enfim, tudo bem bonitinho. E aí tinha essa portinha quase que escondida. E aí as irmãs mais velhas chamam para a irmã mais nova: irmã, achamos a portinha, traga a chave. E aí a irmã, nossa, brincadeira, a irmã mais velha nem pestanejou. Olha só quem abriu, a irmã mais velha. Pegou a chavinha e pé, abriu a portinha. E quando abre a portinha, tudo escuro, não dá para ver nada. Então, irmã, traz uma vela. Lá vai ela com a vela. E quando as 3 adentram nessa portinha, nessa única salinha que não podia entrar, havia sangue, crânios, corpos. Tinha de tudo lá, não é isso, Xará? Enfim, vários corpos, vários esqueletos, ossos, muitos ossos. Crânios, né? E muito das esposas sangue. anteriores, das outras. Das esposas anteriores. Então, elas ficaram horrorizadas e, pau, logo fecharam essa portinha. Porém, aconteceu uma coisa intrigante. Depois que a chavinha foi usada, a chavinha não parava de sangrar. E a esposa mais nova, que estava com vestidinho branco e carregou, saiu feito uma louca para as partes da parte da casa, lá do castelo, ela percebeu que quando ela pendurou a chave ficou melando o vestidinho dela branco, olha a inocência de novo, de sangue. E aí fizeram de tudo com essa chave, tocaram fogo na chave, passaram cinzas na chave, enxugaram, para que ela parasse de sangrar, exatamente. Fizeram de tudo e nada dessa chave parar de sangrar. E aí a esposa mais novinha, desesperada, fez: ai meu Deus, eu preciso esconder. Escondeu no guarda-roupa essa chavinha e trancou a chave lá. Então o marido, assim que chega, inclusive depois de um tempo, olha, ele começa a rosnar, né? Ele chega assim: ah, cadê a comida da casa? Tá aqui. Cadê o dinheiro da casa? Tá aqui. Tão bonitinho, né? Sede dessas chaves aqui. Cadê a chave da casa, esposa? Aí ela: senhor, eu não guardo de submissão aí também, bem interessante. Senhor, eu perdi a chave. Você, sua traidora, você abriu essa porta. E aí, quando fosse num gesto de acariciá-la, puxou ela pelo cabelo. E aí percebeu que realmente ela tinha, né, aberto essa sala cheia de sangue, de crânios, enfim. E aí fez: pois agora a próxima morte é a sua. Eu vou ter que matá-la. Não é isso, minha irmã? Agora você vai, se puder, me ajudando aqui nesse resumão. E aí ela só pede: calma, marido, calma. Eu só quero 15 minutos para pedir uma reconciliação com Deus. Uma clemência, não foi? Que ela pediu. Pedir clemência e rezar, né? E aí naquele momento ela sobe e começa a conversar com as irmãs que ainda estavam no castelo. E pede para as irmãs irem para a muralha do castelo, não é isso? E... para ver se os irmãos estavam chegando, não é isso, amor? Isso, e aí ela então aguarda que os irmãos cheguem. E aí, do nada, esses irmãos maiores, mais velhos, ferozes, né? Enquanto ela consegue esse tempo, no meio dessa história, eles chegam, né? Pegam o Barba Azul e matam o Barba Azul. Estraçalham ele todinho, cortam ele todinho. E aí tudo que resta é um fiapo de Barba Azul que fica no convento e recomeça a história. E aí uma coisa que é bem só para eu pegar essa finalização, por isso é um conto de fadas legítimo, né? Porque Barba Azul é estraçalhado pelos irmãos mais velhos que conseguem salvá-la, né? E aí ela ficou sempre chamando por eles e eles chegaram. Só que o resto do Barba Azul fica para os abutres
comerem. E tudo isso tem um simbolismo muito forte. Tcharam! Resumi. É uma longa história, mas Ai, e percebam. manchou, a chavinha manchou todos os vestidos dela de seda quando estava lá guardada. Teve isso também. Ela tenta guardar. Então, assim, tem muitos aspectos, é um dos maiores contos do livro, e ele traz cada detalhe, tem um simbolismo muito grande para a gente estar trabalhando. Então, nesse episódio a gente vai começar, né, comentando e discutindo todos os aspectos desse conto, né, e vamos dar continuidade nesses dois episódios. Eu chego, me ajeitei na cadeira, porque agora é que a gente vai começar a falar sobre ele. Agora que já contamos a história, vamos começar a decifrar cada parte desse conto, né, Xará? Exato, vamos trabalhar agora cada aspecto, o que significa e começar a entender sobre esse predador natural. Que é justamente o Barba Azul. E o Barba Azul, ele é essencial para o desenvolvimento de uma relação com a natureza selvagem. É uma parte essencial da individuação da mulher. Como assim individuação, Aline? Para que a gente se torne inteira, é preciso acolher o mal, o predador, que também existe em nós. Engraçado que a história do Barba Azul fala desse carcereiro, o homem sinistro que habita a psique de todas as mulheres, o predador inato. E não só mulheres, tá? Durante o livro ele fala que, inclusive, ele é semelhante ou diferente um pouco nas psiques masculinas também, e é um inimigo ancestral e contemporâneo dos dois sexos. Então é esse mal da psique, é esse predador, é esse carcereiro, e que deve ser contido e mantido na memória. Para conter o predador natural da psique, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os seus poderes instintivos. Alguns deles, olha os poderes instintivos, meus amores, prestem bem atenção, que eu falo muito de um que é a intuição, tá? Que as mulheres não podem abrir mão. É o insight, a intuição, a resistência, a tenacidade no amor, a inteligência, interleger, escolher dentre, a percepção aguçada, o alcance da sua visão, a audição apurada, os cantos sobre os mortos, a cura intuitiva e o cuidado com seu próprio fogo criativo. Também o Barba Azul simboliza um complexo. Como assim? Ele tem a raiz no inconsciente, profundamente recluso, que fica espreitando as margens da vida da mulher, observando a espera de uma oportunidade para atacar. É um inimigo ancestral e contemporâneo, como eu já falei, dos dois sexos. Quando a gente fala de um complexo, e ela está aqui utilizando a psicologia analítica, está falando que ele tem a raiz no inconsciente. Então, o predador natural, o mal, o antagonista, ele tem a sua raiz no inconsciente coletivo. E dentro do inconsciente coletivo, a gente, no inconsciente pessoal que bebe desse coletivo, existe também esse predador dentro de nós. Esse complexo, para que ele não tome posse da gente, porque o complexo, quando ele não é olhado, quando a gente não cria consciência sobre ele, ele é capaz de nos possuir. Então, para que ele não possua a gente, tome, determine nossa vida, nós precisamos estar bem atentas, né, meu amor? A esse predador da psique. E entender que esse predador existe e ponto, e ele é o que é e ponto. Então, por mais que dê a intenção de ter compaixão por esse Barba Azul, né, de dizer, mas ela podia ter obedecido ele, né? Pra que curiar a chave? Pra que mexer? Ele não disse que não mexesse. Não é assim que funciona. Ele é um inimigo natural do nosso self instintivo. Então a gente tem que, na verdade, ir contra ele. Tem que olhar para ele, tem que estar lutando contra tudo isso. Para que cada vez mais estejamos conectadas à nossa versão selvagem, à La Loba, estejamos protegidas, né, por esse arquétipo de La Loba. E não completamente refém do nosso Barba Azul. Ela pega como essa questão do inconsciente coletivo, quem é o Barba Azul, ela fala muito das histórias que trazem esse mágico fracassado, né? Que trata-se de várias e várias histórias do grego Ícaro, que voou perto demais do Sol, o Sol representa Deus, né? E aí suas asas de cera derreteram, lançando de volta à Terra. Também tem o folclore, né, cristão, na mitologia cristã, de Lúcifer, que reivindicou igualdade com Jeová e foi expulso para o inferno. Então, no folclore, nas histórias, há uma série de aprendizes de feiticeiros que ousaram ingenuamente se aventurar além do nível real dos seus conhecimentos ou que tentaram transgredir a natureza. Foram punidos com ferimentos ou cataclismos.
Então ele fala que essa questão do mal, do contraponto, que sempre tenta se igualar ao bem e não consegue, isso representa a ignorância, essa parte predatória, essa parte sombria. E a dualidade, né? E a dualidade que existe dentro de nós. Ele representa o Barba Azul, ele existe e ele também existe para que ele seja vencido. Mas ao vencer ele, a gente não destrói ele, mas sim a gente faz uma transmutação dele dentro da gente, né, amor? E que a gente consiga superar ele, mas ao mesmo tempo entender que ele é essencial para que a gente se mantenha conectado à Laluba, né? Ele é o inimigo, ele é a contradição, ele faz com que a história tenha graça. Então, ele é aquele ponto fundamental do nosso inconsciente, é essa dualidade, como em todas as outras mitologias e histórias contam. Sempre tem, né, aquela versão rival, aquela versão que contrapõe o ponto. Para existir o herói, precisa existir um anti-herói. Sem um anti-herói não existe, o vilão não existe o herói. Se o vilão, o herói não consegue ter acesso ao seu despertar, às suas potencialidades. Então, ele se desenvolve, ele consegue vencer o vilão justamente porque o vilão existe, está lá destruindo várias coisas, ele não pode deixar. Então, isso acontece dentro de nós, né? Essa jornada do herói, essa jornada que o mal precisa estar ali para que a gente possa vencê-lo. E nós vamos começar discutindo esse conto e trazendo esse aspecto do Barba Azul no significado desse antagonista, né, interno, tá? Isso. Como um predador da nossa psique. Mas esse Barba Azul também pode se apresentar como um fator externo. Isso. E aí isso é outra esfera, isso é outra abordagem. Que a gente vai fazer ao longo da nossa gravação. Isso. Interessante que compreender, né? Aliás, todas as criaturas precisam aprender que existem predadores. Sem esse conhecimento, a mulher será incapaz de se movimentar com segurança dentro de sua própria floresta sem ser devorada. Compreender o predador significa tornar-se um animal maduro, pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez. Interessante, né? Como um rastreador sagaz, o Barba Azul percebe que a filha mais nova está interessada nele, ou seja, que se dispõe a ser sua presa. Ele a pede em casamento no momento de exuberância juvenil, que é muitas vezes uma mistura de loucura, prazer, felicidade, interesse sexual. Ela diz sim. Que mulher não reconhece esse enredo? Tanto que o conto começa, né, dizendo que uma amiga de uma amiga já viu a Barba Azul no convento. Então, toda mulher reconhece esse enredo, porque a gente ou já viveu, ou conhece uma amiga que viveu, ou sabe alguém que viveu, ou tem perto. Então, é muito presente, né, no nosso entorno o Barba Azul, né? Ele tá sempre rondando, a gente sempre vê um vulto azulado passando. Então, sempre tá perto esse enredo. Isso. E quando a gente olha também para esse aspecto, é preciso considerar, né, todo esse conceito que ele envolve de fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Então, cada mulher ele seduz diferente, ele não tem um padrão. Isso. Ele tenta as irmãs mais velhas de um jeito, mas quando ele leva pra floresta e faz um passeio e traz todo esse, né, galante que ele seduz a mais nova. Então ele tenta de diferentes maneiras conseguir a sua presa. Então podemos ir para mais nova, né? A mulher ingênua como presa. E falar um pouco também sobre o passeio na floresta, né? Então, na parte do conto que ele fala da floresta, também é importante a gente olhar que ele acaba abordando desejos muito inconscientes, né? Desejos muito profundos, né? Toda representação de floresta é algo muito que a gente não tem familiaridade, né? Algo muito desafiador. E ele leva elas para um passeio na floresta, onde ela se sente muito segura, né? Muito maravilhoso ele. Somente com ele existe essa segurança, né? Que lindo ele, não? A irmã mais nova, a menos desenvolvida, cumpre um roteiro tipicamente humano da mulher ingênua. Ela será capturada temporariamente pelo seu próprio inimigo interior. Mesmo assim, no final escapará mais sábia, mais forte e sabendo reconhecer à primeira vista o astucioso predador da sua própria psique. A história psicológica subjacente ao conto da mulher também se aplica à mulher mais velha, que ainda não aprendeu perfeitamente a reconhecer o predador inato. Talvez ela tenha dado início ao processo repetidas vezes, mas por lhe faltar orientação e apoio, ainda não concluiu. Por isso que essa história é iniciática. E por isso que a questão da mulher ingênua, mais nova, não quer dizer idade, não quer dizer mulher. Quer dizer que dentro da gente, enquanto a gente ficar presa
a essa ingenuidade, a gente vai estar sempre sendo atacada por esse predador e repetidas e repetidas e repetidas vezes a gente cai nas armadilhas dele, tanto dentro como fora de nós. Porque o relacionamento abusivo, perdão, ele não é somente um relacionamento com outra pessoa, mas o próprio relacionamento abusivo é esse que você se coloca menor do que você realmente é, autossabota tudo que você começa, não se sente boa o suficiente, sempre se sente incapaz, quer dizer que dentro ele continua te sabotando e você tá aí envelhecendo cronologicamente, mas ainda não cumpriu o ritual de iniciação, por isso que se repete tanto isso na sua vida, né, amor? É tanto que o conto expressa que quando ele convida para o bosque para passear, a mãe e as duas irmãs mais velhas também vão. Ou seja, até a mãe, que é quem é responsável pela nossa iniciação, é esse aspecto ancestral, né? A iniciação da mulher ela é feita pela força do feminino. Então, a mãe que deveria iniciá-la, que deveria protegê-la, dar o alerta, Isso. assim como uma loba ensina seus filhotes a não confiarem naquela fruta tão madura, tão deliciosa que está ali, né? Tão fácil e acessível que provavelmente esconde uma armadilha. Né? Então, ao invés da mãe iniciar para que elas possam ouvir os seus instintos e se proteger, a mãe vai junto. Então, essa falta e ela de fica iniciação. calada, né, amor? E ela participa ela aceita o convite do Barba Azul, ela, ao invés de proteger as filhas, principalmente a caçula, ela acaba indo junto. Né? E não vê os alertas. Né? O conto fala que ele decora os cavalos com fitas e sinos carmim, vermelho, né? Aquele sinal de atenção, aquela cor que traz o olhar da gente. E mesmo assim elas vão. E ela ainda permite que a filha se case. Então traz muito essa visão de que não é sobre idade, mas é sobre a iniciação em si, sobre esse passar adiante o despertar, né? Passar adiante o sopro de vida de Laluba. No conto, essa parte que a Aline está falando, até mesmo a mãe é cúmplice. Ela vai ao piquenique, acompanha as filhas no passeio. Ela não diz uma palavra que recomende cautela a qualquer uma das filhas. Seria possível afirmar que a mãe biológica ou a mãe interior está adormecida, ou ela própria ingênua, como ocorre muitas vezes com meninas muito novas ou com mulheres que não foram criadas pela mãe. Então isso mostra que não importa a idade em si, importa que, de alguma forma, esse self selvagem, essa voz da loba, ela está adormecida até mesmo em gerações, há gerações e em gerações. E que a gente precisa despertar para esse lado instintivo da nossa alma. Eu falei no episódio anterior sobre a nossa linguagem tá muito no logos, na razão, para fora, na lógica, e a gente tá sem alma. A gente tá sem o pra quê, a gente tá sem o porquê, porque esse princípio feminino da alma é o nosso centro. É o que nos dá centro. Eu não falo somente de mulheres, eu tô falando da linguagem do princípio yin, da linguagem do princípio da alma, do princípio feminino da expressão. Essa linguagem mais simbólica, mais profunda, muitas vezes foram apagadas em nossas próprias mães. E aí, não é porque a pessoa não teve mãe, vai ver que a própria mãe não teve uma laloba que tivesse ensinado a ela também, né, como se proteger. Há quantos e quantos anos a mulher vem sendo domesticada, né, meu amor? E longe dos instintos, né? Mas essa proteção contra o predador, né, qualquer que ele seja, como a gente já comentou, que pode ser tanto interno como situações externas, a sociedade, um relacionamento, um chefe, né, essa proteção, esse sinal de alerta, ele é passado pela mãe e pelo pai também. Sim. Então, assim, é a iniciação feita pelos seus ancestrais, pelos pais, né, é a proteção realmente bem aos filhotes, né, aquele sentimento guardião. Então, a gente expressa muito essa questão da mãe pelo vínculo de Laloba, pelo vínculo selvagem, embora Laloba, assim como Barba Azul, também seja um aspecto psicológico presente em todos nós. Isso. Bem que até a barba dele não é tão azul assim. Esse treinamento básico para que as mulheres sejam boazinhas faz com que elas ignorem sua intuição. Nesse sentido, elas de fato recebem lições específicas para que se submetam ao predador. Imagine uma loba ensinando seus filhotes a serem bonzinhos diante de uma doninha enfurecida ou de uma astuciosa cascavel. Não. A loba, na verdade, ela rosna para os filhotes, para eles ficarem dentro da caverna, até eles terem capacidade de saber quem é predador, quem não é predador, quem está velho demais, quem não matar, quem matar. Quer dizer, enquanto ainda os filhotinhos ainda não sabem, eles ficam dentro.
Então, isso seria o que as nossas mães internas e externas deveriam fazer. Enquanto a gente está ali ingênua, a gente ainda não está. É bom, inclusive, para a gente ouvir mais as nossas velhas e ancestrais, né? Porque a gente meio que nessa fase da ingenuidade, que pode durar 20, 30 anos, né? Já falamos aqui que não se trata apenas de uma idade cronológica, a gente não ouve as histórias das ancestrais. E muitas vezes essas histórias estão presentes, mas a gente não tem ouvido para escutar, né, amor? E sem ter esse senso de vida aguçado, sem ter essa percepção, a gente acaba casando com o Barba Azul, né? E aí, como ela fala, né, a doce ingenuidade, ocorre a fusão, né, da doce ingenuidade com a escuridão covarde, né? E aí ele acaba levando ela então para um castelo muito distante. E aí é quando começa o processo verdadeiro, né? Quando a gente se envolve com esse Barba Azul, com essa energia e acaba se afastando de tudo que era vital, a nossa verdade. É por isso que as narrativas míticas são tão construtivas. Elas fornecem mapas iniciáticos, de tal modo que mesmo a tarefa que esteja emperrada possa ser terminada. O conto Barba Azul é útil para todas as mulheres de todas as idades, independentemente de serem jovens e terem acabado de saber da existência do predador ou de terem sido acossadas e acuadas por ele há décadas a fio. Encontrando-se afinal preparadas para um confronto final e decisivo com ele. A irmã mais nova representa um potencial criativo dentro da psique. E é justamente esse potencial criativo, né, que vai em prol dessa educação. A irmã mais nova concorda em se casar com uma força que ela acredita ser muito distinta. O casamento nos contos de fadas simboliza a procura de um novo status, o desdobramento de uma nova camada da psique. No entanto, a jovem esposa se iludiu. A princípio, ela sentia medo do Barba Azul, estava desconfiada. Um pouco de diversão no bosque faz com que ela descarte essa intuição. Então, quantas e quantas vezes na vida, né, a gente tá lá com essa pulguinha atrás da orelha, dizendo pra gente, cuidado, cuidado, e essa diversão, essa ilusão, nos tira essa pulguinha atrás da orelha. Ah, não, mas a barba dele não é tão azul assim. Ah, não, mas ele tem um castelo para me dar. Ah, não, mas ele tem coisas para me dar. E a gente se perde nessa ingenuidade de que somente a matéria, por exemplo, vai te dar um amor de verdade. Quantas e quantas mulheres casam pela matéria, estão ali achando que tem tudo e no final não tem nada. Porque essa questão material não é o que vai alimentar a tua alma. E parte do conceito de você nem saber o que alimenta a sua alma, né? Exato. É um nível de inconsciência tão profundo que você nem sabe do que você precisa. Ele te oferece e você diz, nossa, que legal, acho que é isso que eu quero, mas você nem sabe o que é vital. Né? Você nem sabe quais são os seus ossos. Se você não viu, conto La Loba, volta. Não ser iniciada nos detalhes. Você nem conhece seus ossos, né? Isso. Você nem sabe o que é vital para sua essência, o que você não pode viver sem. Então, quando ele chega e oferece a ela alguma coisa, ela diz, nossa, incrível. E aí ela aceita. Então, é sobre um nível de autoconhecimento muito grande. Você precisa conhecer a si mesma, conhecer suas dores, conhecer os seus sonhos, conhecer a sua essência, conhecer o que é vital para você, de que fome, né, sua alma está, né, fome de quê? Para que você possa então entender que aquilo que ele está oferecendo, por mais que seja incrível, que a barba nem seja tão azul, não é o que você quer, não é o que você busca, não é o que você precisa agora. Isso, pegando essa partezinha, eu sempre... a Aline, quando fala, me empolgo. Perdão, meu amor. Pegando justamente o que ela está falando, aqui no livro ela fala assim: somos ingênuas e nos convencemos a entrar em situações muito confusas por falta de compreensão emocional de profundidade. Ainda o que está oculto, esse olhar mais profundo de alma a gente não tem. Então a gente se convence a entrar em situações muito confusas. Não ser iniciado nos detalhes dessas questões de alma significa estar num estágio da nossa vida em que somos propensos a perceber apenas o que está às claras. Quer dizer, o que se esconde ainda não temos essa visão mais profunda. À semelhança dos filhotes de lobo, as mulheres precisam de uma iniciação semelhante, que lhes revele que o mundo interior, assim como o exterior, não são sempre locais propícios, bons. A irmã mais nova na história não é somente ingênua quanto seus próprios processos mentais e totalmente ignorante quanto ao aspecto do assassino da sua própria psique, mas é também capaz de se seduzir pelos prazeres do ego. E por que não?
Todas nós queremos tudo maravilhoso. Toda mulher quer montar um cavalo enfeitado, com sinos, e sair cavalgando pelos campos sem fim e pela floresta sensual. Todos os seres humanos querem atingir um paraíso prematuro aqui na Terra. O problema é que o ego deseja sentir-se fantástico, enquanto um anseio pelo paradisíaco, quando aliado à ingenuidade, não nos deixa realizadas, mas nos transforma, sim, em alvo do predador. Então, o que é que adiantava ela ter aquele castelo com tantas coisas para ela fazer, para ela ter, se na verdade ela não tinha o principal, que é a liberdade de ser. E linkando aí com o castelo, ele leva ela para um castelo, né? E afasta, né, ela de tudo que ela convivia. Então, essa imagem de que ele, né, eu vou lhe dar tudo. Vamos só para esse lado aqui, vamos sair de perto aqui de tudo isso, que eu vou lhe dar tudo que você precisa. Confie, fique tranquila, né? Você vai ter tudo que você sempre desejou. E aí ele começa primeiro afastando ela, né, das irmãs e dos irmãos, que no final ela precisa deles. Então ele já afasta ela de tudo que era um instrumento psíquico para ela se defender dele, né? Então até os próprios irmãos, né, ficam tão distantes. Então já começa por aí, né? E segundo esse castelo tem 3 andares, né, que representam os nossos níveis de consciência mesmo. Exatamente. Perfeito, meu amor. E outra, né, essa portinha que ela encontra, tá em qual dos andares? Tá no porão. Então assim é muito profunda, né? É É no inconsciente muito, mesmo, é onde você consegue se libertar. é exatamente lá, naquele lugar tão profundo, né? Que a gente, como terapeutas que somos, conseguimos guiar vocês aqui no Instituto. É justamente a nossa missão como terapeutas, que é a Terápides, né, que conduz o cargo, que conduz você para a parte mais profunda da sua alma. Nosso papel está nessa condução. Então, se você se perguntar como é que eu vou fazer essa passagem, como é que eu vou mais profunda em mim, para saber quem é o meu predador, o que ele está fazendo na minha vida. Você não precisa fazer isso só. Na verdade, a gente está aqui para facilitar também. Sim, Que é uma das nossas diferente. missões, exatamente. Uma das nossas missões é exatamente essa. E para falarmos agora, né? E voltando ao conto, né? Voltando ao conto, percebe que ele é afastado das irmãs, que é justamente essa parte da gente que tá sempre, olha, cuidado, olha, independentemente tá lá, perdendo teu juízo, olha, Barba Azul sim, olha como é estranho isso sim, trazendo essa É o cor. senso questionador, né? É aquela curiosidade, aquilo, Isso, nossa, meio azul isso aí, não? Nossa, isso. meio estranho isso aí, não? Então a gente sempre tem aquele senso questionador é o que as irmãs representam, né? Exatamente. Elas representam a consciência e sensatez nas suas escolhas. Representa aquelas vozes do fundo da mente que sussurram as verdades que a mulher pode desejar evitar, uma vez que elas acabem com sua fantasia do paraíso encontrado, que é justamente a romantização, né, do predador. Isso. E aí quando ele viaja, que ele sai, né? Ele deixa que ela fique, né, com todas as chaves, Isso. podendo usar tudo que ela quiser nesse novo castelo, E com né, as que ele irmãs. desposa. Na verdade, ele não tem outra alternativa, porque quando ele se afasta um pouco dela, finalmente as irmãs conseguem alcançá-la, para mais uma vez orientá-la. E vem uma expressão muito maravilhosa desse conto, que ele diz assim, faça tudo o que você quiser, olhe tudo, enfim, você é a dona do castelo, só não use essa chavinha. E aí essa concessão a não usar a chavinha, né, ela até fala no livro, que a gente pensa que ela está vivendo mais, já que ela está usando tudo. Mas esse bloqueio, na verdade, faz com que ela viva menos. E é exatamente nesse ponto que muitas mulheres em relacionamentos, né, difíceis se colocam. Elas aceitam viver menos, porque elas aceitam viver plenamente dentro de uma caixa, dentro de regras. E dentro de um paraíso também, né? Meio plenamente, mas dentro da caixa. O ego se vende, né? Muito fácil a essas coisas encantadoras. Você pode ter tudo, viagem, dinheiro, poder. Isso. Só não olhe pra isso, não faça isso, não fale Só isso, não não ande seja desse você. jeito. Só não seja Só você. não faça isso. Isso. Me obedeça e você vai ter tudo que você quer. Esse espelhamento é uma das partes mais bonitas desse conto. A gente, como psicanalista aqui, eu fico louca. A outra aqui também. Porque é o que mais chega pra gente aqui no Instituto. São mulheres que estão ali vivenciando um relacionamento abusivo. E muitas vezes, né, saem desse relacionamento só o trapo mesmo, né? Já tá ali toda violentada, todos os seus vestidos, que são essas personas que ela usa, todas sangrando, como no conto, e ela não tem nem mais como esconder dela, de que ela tá perdendo o próprio brilho. E esse espelhamento... Tão condicionadas, tão domesticadas, né, tão entregues a não tocar na chavinha nunca, jamais, de jeito nenhum, jamais mexer nisso daqui, porque senão o Baba Azul vai ficar furioso.
Isso, interessante, meus amores, que para que você vivencie num relacionamento amoroso, que pode ser com homem, que pode ser com mulher, não se trata do sexo em si, mas se trata do relacionamento em que o outro vai te castrar, em que o outro vai abusar de você, vai pedir que você não seja você, vai tirar de você a chavinha da tua essência, né? Mas quando a gente espelha esse tipo de relacionamento abusivo na vida, é porque dentro de nós ele encontra eu sempre falo, né? Para ficar mais fácil para vocês, tudo que a gente tem fora de nós, que eu estou aqui inclusive na boneca de fora da transformação, porque ela me obrigou a trocar de lugar com ela hoje, né? Essa transformação, essa vida fora, ela espelha o que tem dentro da gente. Então, se você se relaciona, né, e diz aquele famoso dedo podre, na verdade você não está olhando para dentro de si. Tá Se você se repetindo o padrão. relaciona com quase que não sai, Um predador. quase fora de você, é porque dentro de você ele tá lá, vivo, solto, fazendo o que quiser. Então você projeta fora uma ferida que tá dentro. E você precisa olhar para dentro. E aqui no livro ela traz isso bem bonitinho. Digamos, por exemplo, que uma mulher ingênua insiste em escolher mal seus parceiros. Em algum ponto da sua mente, ela sabe que esse modelo de comportamento é infrutífero, que deveria parar e seguir valores diferentes. Muitas vezes, ela até sabe como deve prosseguir. No entanto, há algo de irresistível, uma espécie de barba azul hipnótico, que faz com que ela continue seguindo o padrão destrutivo. Na maioria dos casos, a mulher sente que, se apenas se manter fiel ao velho modelo um pouco mais, ora, sem dúvida a sensação paradisíaca que procura aparecerá no próximo batimento do seu coração. Muitas vezes, muitas mulheres viveram literalmente o conto do Barba Azul. Elas se casam enquanto ainda são ingênuas a respeito de predadores e escolhem um parceiro que é destrutivo para com a sua vida. Elas se sentem determinadas a curar aquele a quem amam. Estão, sob certo aspecto, brincando de casinha. Poderíamos dizer que elas passaram muito tempo dizendo que a barba dele, afinal, não é tão azul assim. Vamos finalizar. Viu, Lua Azulay? E elas se conformam, né, nessa situação com a total desconexão, com a ignorância, em não questionar mais, em simplesmente aceitar. Simplesmente aceitar. Perder a voz. É aquela história, né? Poxa, se ela não tivesse, né, ido brincar com as chavinhas e tivesse aberto o porão, ela poderia estar feliz com ele para sempre, né? Tão maravilhoso ele. E vem essa expressão, essa vontade de realmente preencher aquele vazio, preencher aquela dor que a gente está sentindo, de alcançar aquilo dali como se fosse verdadeiro, sendo que nada disso é verdadeiro. Olha só essas partes aqui que eu separei. Uma mulher capturada desse modo acaba percebendo que suas esperanças de uma vida razoável para si mesma e para seus filhos diminuem cada vez mais. É de esperar que ela abra a porta do quarto onde já está a destruição da sua vida. Embora possa ser o parceiro físico da mulher quem a prejudique e arrasa sua vida, o predador inato dentro da sua própria psique concorda com isso. Olha o espelhamento. Enquanto a mulher for forçada a acreditar que é indefesa ou for treinada para não registrar no consciente o que sabe ser verdade, os impulsos e dons femininos da sua psique continuarão a ser erradicados. Quando uma alma jovem se casa com o predador, é capturada ou reprimida durante uma fase da sua vida que deveria ser de desdobramento. Em vez de viver livremente, ela começa a viver falsamente. A promessa enganosa do predador diz que a mulher será rainha de algum modo, quando de fato o que se planeja é seu assassinato. Há uma saída para evitar isso tudo, mas é preciso que se tenha a chave. Meus amores, próximo episódio vamos falar da chave, tá na cara que a gente não vai falar nesse episódio, porque senão Lua Azulay vai, né? Vai dizer, tá bom, gente, por hoje, mas, gente, esse espelhamento, presta bem atenção. Quem estiver aqui no YouTube, olha bem nos meus olhinhos. Eu tô trabalhando com isso aqui, vai fazer uma década. E se tem algo que me deixa triste, é ver mulheres lindas, maravilhosas, que perdem a própria vida, o próprio brilho, não importa qual vestido de seda, todos já sangram.
perceber que elas se perdem dentro de relacionamentos, dentro de casamentos, que o espelhamento, a negação do predador interno é tão grande que elas não sabem mais urrar, elas não sabem mais utilizar a raiva para criar, elas não sabem dizer não. Elas são ingênuas ao ponto de serem manipuladas pelo próprio pedra, quase que não vai sair, vai ser na pedra mesmo, hein? Predador da própria psique. E isso, ele só vai encontrar espaço na sua vida fora porque ele está aí dentro de você. E você não está olhando para ele. Então, para que evitemos relacionamentos abusivos, amorosos com outras pessoas, que são, na verdade, espelhamentos e projeções da gente. Então, ela fala que o predador interno aceita o externo e se aceita isso durante muitos anos, até você perder quase o seu fio de vida. E aí, quando você sangra tanto ao ponto de abrir essa chave, né? Abrir essa porta, que é a porta da tua essência. Mas também são relacionamentos de abuso com você mesma, que você perde seu próprio brilho. Quando você passa muito tempo sem encontrá-la, loba. Essa voz instintiva, essa voz da tudo que sabe, da tua sabedoria interna. Que você já não dança mais livremente, que você não sabe mais o que te encanta, o que alimenta a tua alma, e fica escutando ele internamente, que sabota você na sua vida. Então, todo relacionamento abusivo começa com o primeiro abusivo, com o primeiro tóxico, que é de você com você mesma. E é olhando para esse predador que você vai conseguir realmente transpor isso, curar isso dentro de você e não repetir isso na sua vida, né, meu amor? Sim, pois é, minhas deusas, muito obrigada. Vamos dar continuidade explicando o conto no próximo episódio. Isso. E acompanhem e aproveitem para adiantar a leitura do livro. Isso, e também aproveitem para prestar atenção na terapia se está em dia, porque terapia é esse olhar para dentro que está faltando para vocês. Um beijo no coração. Até breve. Até breve.